Falando sobre pedágio, isso porque a ANTT está prevendo para agosto o leilão do lote 1 da nova concessão aqui no Paraná. A data ainda precisa ser oficializada pela diretoria do órgão federal, depois do governo do Paraná assinar aí a delegação das rodovias estaduais para a União. A informação está no documento prévio da Agência Nacional de Transportes Terrestres e o cronograma oficial ainda precisa ser aprovado pela diretoria do órgão federal em reunião agendada para a próxima semana. Conforme a minuta, a possível data do leilão do lote 1, que tem 473 quilômetros de rodovias e envolve os trechos da 277, 373, 376 e também 476 e das PRs 418, 423 e 427, é uma previsão aí de 24 de agosto. Para que esse processo todo ocorra, também está previsto para o começo de maio a publicação do edital e dos anexos do primeiro lote da nova concessão do pedágio do Paraná no site da ANTT. Antes, no entanto, é necessário aguardar a assinatura do convênio de delegação do Estado do Paraná com a União para a efetiva publicação desse edital. A produção do Jornal da Manhã conversou com o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, que é o Sandro Alex, sobre esse novo pedágio do Paraná. Segundo ele, a cessão das rodovias para o governo federal deve ocorrer nos próximos dias. Vamos ouvir. Nós temos agora o objetivo de, nos próximos dias, assinarmos a delegação com a publicação do edital. Na próxima semana, o Conselho da ANTT faz a sua reunião para fazer a aprovação. E aí, caminhamos então no calendário para a execução do leilão. E por ser um leilão internacional, ele tem prazos a serem cumpridos. Nós estamos falando aqui da maior concessão do país rodoviária. Então, ele tem prazos a serem cumpridos. Nós gostaríamos até de uma celeridade um pouco maior, mas a data do leilão está anunciada como 24 de agosto. Nós gostaríamos de fazê-lo em julho, mas a data proposta é 24 de agosto. Nós temos agora a delegação, assim que o governo federal marcar a data da assinatura, com a publicação do edital, o governador fará essa assinatura com o presidente, com o governo federal e o ministro também, para que a gente possa definitivamente caminhar para a batida do martelo e termos ainda neste segundo semestre a concessão dos dois lotes, na verdade, do lote 1 e do lote 2 do segundo semestre. Na semana passada, o ministro dos Transportes, o Renan Filho, afirmou que o novo pedágio terá uma modelagem por meio de aporte financeiro, que é quando a concessionária vencedora também deposita uma quantidade em dinheiro. Esse valor pode aumentar conforme os descontos dados no leilão em cima da tarifa base de cada trecho. Sandro Alex também falou sobre a definição do modelo econômico da nova concessão. Foi feito no Paraná, será referência para o Brasil. E ele prevê obras com o menor preço e a transparência. Nós temos um leilão onde o vencedor será a empresa que oferecer o maior desconto. A empresa que der a menor tarifa será vencedora. Mas também a empresa que dá a menor tarifa, ela tem que dar a maior garantia de que as obras vão acontecer, porque as obras estão programadas para os primeiros anos do contrato. Então, o desconto é livre, porém, é necessário que o usuário tenha a garantia de que as obras serão executadas. E é por isso que nós temos o seguro usuário, que é o aporte, que fica depositado na conta do usuário. E que, ao término das obras, isso garante uma redução de tarifa ou novas obras, caso seja necessário. Então, é um modelo inteligente que tem um equilíbrio. O secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná também ressaltou que a expectativa do governo é que o início da operação da concessionária que vencer o leilão do lote 1 ocorra entre os meses de setembro e outubro. Batido o martelo, a empresa vencedora apresenta, claro, as documentações, o depósito, enfim, toda a necessidade do leilão, e nós acreditamos que a operação se inicia entre setembro, provavelmente outubro. Nós teríamos, então, as concessionárias atuantes. E eles têm obras desde o primeiro dia. Antes mesmo de fazerem a cobrança, eles já iniciam a manutenção, a sinalização, a prestação de serviços de guincho, ambulância, comunicação, enfim, tudo aquilo que está previsto no contrato tem que ser feito desde o primeiro dia de atuação. As obras de ampliação, duplicação, contornos, ou seja, as novas obras, por que elas não iniciam no primeiro dia? Porque as empresas terão que fazer o projeto das obras. Depois do projeto executado, você tem o licenciamento, que é necessário fazer
a documentação do licenciamento. É por isso que, então, após o licenciamento e o projeto, é que iniciam as obras de duplicação propriamente dito. Então, é porque tem um cronograma a ser cumprido. Mesmo assim, as obras estão condicionadas e elas têm que ser finalizadas em 4 anos. A produção do Jornal da Manhã Paraná também entrou em contato com a ANTT. Por meio de nota, a agência informou que o edital do lote 1 está em fase de análise pela diretoria da agência. Ainda segundo o órgão, as documentações que embasam o processo de outorga são preliminares até que haja a deliberação por parte da diretoria colegiada da agência. Então, só para reforçar aqui uma informação, a gente está falando do lote 1 de rodovias. As estradas aqui no estado do Paraná foram divididas em 6 lotes para que haja mais competitividade de maior interesse das empresas em acessar esses editais, e esse primeiro lote, ele engloba o trecho da 277, por exemplo, para pegar essa que é a principal rodovia, o trecho entre Curitiba e Prudentópolis, e também cerca aí de trechos que vão até o litoral do estado e pontos que levam aqui a capital até a região norte, o estado de São Paulo. Pedroso. Vamos lá. É uma boa notícia quando a gente acompanha o avanço, né, do calendário, do cronograma, que a gente tem ali as fases sendo superadas. Mas ninguém se engane aqui. Agora a situação do pedágio está resolvida. Nós já temos data. Em agosto vai sair a concessão e em outubro a gente já vai ter a empresa ali operando, começando obra, fazendo projeto. Eu não vou estranhar. Tá? Eu não vou estranhar se, mesmo com esse prazo divulgado, Bia, se a gente passar mais uma temporada, mais um final de ano, Natal, Réveillon ali, tranquilamente, sem ver o pedágio acontecendo. Por que eu falo isso? Porque além das datas, além dessa análise que a ANTT está fazendo ali, com essa morosidade, dizendo, olha, a gente está nos estudos prévios, a gente tem que aguardar a decisão da diretoria colegiada, precisamos esperar as manifestações. Não se engane se daqui a pouco, quando o edital estiver na rua, você tiver judicialização, outros problemas técnicos a serem vencidos, algum reequilíbrio de valor, porque as estradas, como a gente alertou aqui, desde o primeiro dia, se o pedágio demorasse a acontecer, se a concessão demorasse, se enrolasse, ficasse se estendendo como se estendeu, você teria ali um impacto, inclusive, sobre a manutenção das pistas. E isso impacta, para quem vai assumir, o custeio para fazer a manutenção, as reformas, as melhorias. Inclusive, a gente está acompanhando o que está acontecendo com a 277. Então, qualquer empresa agora vai olhar o edital e vai falar, peraí, esse planejamento inicial ele é anterior a todas essas crises. Então, a gente precisa entender o que a gente de fato vai assumir. Então, essa novela está longe de acabar. A gente precisa ter ali o sentimento de urgência, que todos os atores envolvidos tenham o mesmo senso de urgência que a gente vê ali na fala do secretário Sandro Alex, mas que eles convertam isso em trabalho. Porque ninguém aguenta mais ouvir a discussão do pedágio sem entender o que está acontecendo. Já teve discussão política, já teve gente querendo criar confusão simplesmente para poder colocar o nome ali no trabalho junto, aparecer na foto. Pronto, todo mundo apareceu na foto. Agora resta trabalhar. Ninguém aguenta mais. E é importante que o lote 1 aconteça, porque todo o aprendizado do que está acontecendo aqui, ele vai poder ser transferido para os próximos lotes. Então, a gente precisa empurrar isso logo para que aconteça. Mas também a gente tem que ficar atento ali às letras miúdas e aos valores, Bia, porque ninguém aqui está disposto a viver o que a gente viveu no passado, que era aquele pedágio caro, que financiou o roubo e a corrupção, que a gente teve ali todo o Paraná sendo prejudicado por isso. Mas no momento, todo mundo está sofrendo com a saúde, com a produção, com a safra agrícola, com tudo mais, por conta dessas estradas que ficam aí. Ninguém sabe se vai para frente, ou se vai para trás, ou se vai ter uma chuva, como aconteceu agora, e a 376 ficou parado. Então ninguém aguenta mais. É importante que os agentes públicos que têm a delegação para isso façam seu papel. Não adianta ter um senso de urgência se o trabalho não ir a contento. A ANTT precisa agir rápido. A gente falou tanto já desse assunto, né, aqui no jornal. Quem nos acompanha diariamente sabe o quanto a gente tem acompanhado desde o fim dessas concessões até essa grande expectativa de início dos contratos. E como o Pedroso bem reforçou, não podemos nos surpreender caso esses prazos não sejam respeitados. Tá por enquanto cravado ali o dia 24 de agosto, inclusive tem horário às 14h para que seja dado início a esse processo de lançamento do edital da concessão das rodovias na Bolsa de Valores, mas a gente sabe que da forma como as coisas andam e como o debate se tornou bastante político, não podemos nos surpreender se passarmos realmente um Natal e um Ano Novo ainda sem as rodovias pedagiadas. E vale lembrar que são 6 lotes, a gente está falando do primeiro ainda, é um passo de formiga, é o primeiro degrau
que a gente está subindo quando o assunto é o retorno das praças de pedágio no estado do Paraná. Ainda tem muita rodovia para ser também pedagiada e para que o problema seja resolvido de fato. Esse vai pegar, por exemplo, a 277, como eu ressaltei antes, de Prudentópolis até Curitiba. E o restante da principal rodovia do nosso estado ainda vai precisar esperar mais. Esperar mais? Opa, peraí. E a gente não consegue ter certeza, Bia, se os cronogramas anunciados eles são factíveis. Inclusive, para o futuro, os nossos deputados federais, senadores, até os deputados estaduais pensando na sua competência, eles poderiam pensar em algum tipo de responsabilização para os agentes públicos que estabelecem prazos, divulgam para a sociedade se prepara, se organiza tendo esses prazos em mente, e esses prazos eles são frustrados sem o menor problema. A gente viveu isso com o DENIT, que anunciava que ia tirar um bloqueio, resolver o problema em determinado prazo, e até lá nada acontecia. Então, as pessoas têm que começar a ser responsabilizadas por aquilo que eles falam. Porque eles anunciam, Bia, que as coisas vão acontecer, o setor produtivo se organiza, as pessoas se organizam, e daí nada acontece. A gente viu, inclusive, o que sofreu o nosso turismo no litoral por conta, inclusive, desse problema de falta de acessibilidade. Então, o trabalho é importante. Tem muita gente aí envolvida nesse processo que precisa falar menos e trabalhar mais. Hoje falando sobre pedágio, isso porque a ANTT está prevendo para agosto o leilão do lote 1 da nova concessão aqui no Paraná. A data ainda precisa ser oficializada pela diretoria do órgão federal, depois do governo do Paraná assinar aí a delegação das rodovias estaduais para a União. A informação está no documento prévio da Agência Nacional de Transportes Terrestres e o cronograma oficial ainda precisa ser aprovado pela diretoria do órgão federal em reunião agendada para a próxima semana. Conforme a minuta, a possível data do leilão do lote 1, que tem 473 quilômetros de rodovias e envolve os trechos da 277, 373, 376 e também 476 e das PRs 418, 423 e 427, é uma previsão aí de 24 de agosto. Para que esse processo todo ocorra, também está previsto para o começo de maio a publicação do edital e dos anexos do primeiro lote da nova concessão do pedágio do Paraná no site da ANTT. Antes, no entanto, é necessário aguardar a assinatura do convênio de delegação do Estado do Paraná com a União para a efetiva publicação desse edital. A produção do Jornal da Manhã conversou com o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, que é o Sandro Alex, sobre esse novo pedágio do Paraná. Segundo ele, a cessão das rodovias para o governo federal deve ocorrer nos próximos dias. Vamos ouvir. Nós temos agora o objetivo de, nos próximos dias, assinarmos a delegação com a publicação do edital. Na próxima semana, o Conselho da ANTT faz a sua reunião para fazer a aprovação. E aí, caminhamos então no calendário para a execução do leilão. E por ser um leilão internacional, ele tem prazos a serem cumpridos. Nós estamos falando aqui da maior concessão do país rodoviária. Então, ele tem prazos a serem cumpridos. Nós gostaríamos até de uma celeridade um pouco maior, mas a data do leilão está anunciada como 24 de agosto. Nós gostaríamos de fazê-lo em julho, mas a data proposta é 24 de agosto. Nós temos agora a delegação, assim que o governo federal marcar a data da assinatura, com a publicação do edital, o governador fará essa assinatura com o presidente, com o governo federal e o ministro também, para que a gente possa definitivamente caminhar para a batida do martelo e termos ainda neste segundo semestre a concessão dos dois lotes, na verdade, do lote 1 e do lote 2 do segundo semestre. Na semana passada, o ministro dos Transportes, o Renan Filho, afirmou que o novo pedágio terá uma modelagem por meio de aporte financeiro, que é quando a concessionária vencedora também deposita uma quantidade em dinheiro. Esse valor pode aumentar conforme os descontos dados no leilão em cima da tarifa base de cada trecho. Sandro Alex também falou sobre a definição do modelo econômico da nova concessão. Foi feito no Paraná, será referência para o Brasil. E ele prevê obras com o menor preço e a transparência. Nós temos um leilão onde o vencedor será a empresa que oferecer o maior desconto. A empresa que der a menor tarifa será vencedora. Mas também a empresa que dá a menor tarifa, ela tem que dar a maior garantia de que as obras vão acontecer, porque as obras estão programadas para os primeiros anos do contrato. Então, o desconto é livre, porém, é necessário que o usuário tenha a garantia
de que as obras serão executadas. E é por isso que nós temos o seguro usuário, que é o aporte, que fica depositado na conta do usuário e que, ao término das obras, isso garante uma redução de tarifa ou novas obras, caso seja necessário. Então é um modelo inteligente que tem um equilíbrio. O secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná também ressaltou que a expectativa do governo é que o início da operação da concessionária que vencer o leilão do lote 1 ocorra entre os meses de setembro e outubro. Batido o martelo, a empresa vencedora apresenta, claro, as documentações, o depósito, enfim, toda a necessidade do leilão, e nós acreditamos que a operação se inicia entre setembro, provavelmente outubro. Nós teríamos, então, as concessionárias atuando. E eles têm obras desde o primeiro dia. Antes mesmo de fazerem a cobrança, eles já iniciam a manutenção, a sinalização, a prestação de serviços de guincho, ambulância, comunicação, enfim, tudo aquilo que está previsto no contrato tem que ser feito desde o primeiro dia de atuação. As obras de ampliação, duplicação, contornos, ou seja, as novas obras, por que elas não iniciam no primeiro dia? Porque as empresas terão que fazer o projeto das obras. Depois do projeto executado, você tem o licenciamento, que é necessário fazer a documentação do licenciamento. É por isso que, então, após o licenciamento e o projeto, é que iniciam as obras de duplicação propriamente dito. Então, é porque tem um cronograma a ser cumprido. Mesmo assim, as obras estão condicionadas que elas têm que ser finalizadas em 4 anos. A produção do Jornal da Manhã Paraná também entrou em contato com a ANTT. Por meio de nota, a agência informou que o edital do lote 1 está em fase de análise pela diretoria da agência. Ainda segundo o órgão, as documentações que embasam o processo de outorga são preliminares até que haja a deliberação por parte da diretoria colegiada da agência. Então, só para reforçar aqui uma informação, a gente está falando do lote 1 de rodovias. As estradas aqui no estado do Paraná foram divididas em 6 lotes para que haja mais competitividade de maior interesse das empresas em acessar esses editais, e esse primeiro lote, ele engloba o trecho da 277, por exemplo, para pegar essa que é a principal rodovia, o trecho entre Curitiba e Prudentópolis, e também cerca aí de trechos que vão até o litoral do estado e pontos que levam aqui a capital até a região norte, o estado de São Paulo. Pedroso. Vamos lá. É uma boa notícia quando a gente acompanha o avanço, né, do calendário, do cronograma, que a gente tem ali as fases sendo superadas. Mas ninguém se engane aqui. Agora a situação do pedágio está resolvida. Nós já temos data. Em agosto vai sair a concessão e em outubro a gente já vai ter a empresa ali operando, começando obra, fazendo projeto. Eu não vou estranhar. Tá? Eu não vou estranhar se, mesmo com esse prazo divulgado, Bia, se a gente passar mais uma temporada, mais um final de ano, Natal, Réveillon ali, tranquilamente, sem ver o pedágio acontecendo. Por que eu falo isso? Porque além das datas, além dessa análise que a ANTT está fazendo ali com essa morosidade, dizendo, olha, a gente está nos estudos prévios, a gente tem que aguardar a decisão da diretoria colegiada, precisamos esperar as manifestações. Não se engane se daqui a pouco, quando o edital estiver na rua, você tiver judicialização, outros problemas técnicos a serem vencidos, algum reequilíbrio de valor, porque as estradas, como a gente alertou aqui, desde o primeiro dia, se o pedágio demorasse a acontecer, se a concessão demorasse, se enrolasse, ficasse se estendendo como se estendeu, você teria ali um impacto, inclusive, sobre a manutenção das pistas. E isso impacta, para quem vai assumir, o custeio para fazer a manutenção, as reformas, as melhorias. Inclusive, a gente está acompanhando o que está acontecendo com a 277. Então, qualquer empresa agora vai olhar o edital e vai falar, peraí, esse planejamento inicial ele é anterior a todas essas crises. Então, a gente precisa entender o que a gente de fato vai assumir. Então, essa novela está longe de acabar. A gente precisa ter ali o sentimento de urgência, que todos os atores envolvidos tenham o mesmo senso de urgência que a gente vê ali na fala do secretário Sandro Alex, mas que eles convertam isso em trabalho. Porque ninguém aguenta mais ouvir a discussão do pedágio sem entender o que está acontecendo. Já teve discussão política, já teve gente querendo criar confusão simplesmente para poder colocar o nome ali no trabalho junto, aparecer na foto. Pronto, todo mundo apareceu na foto. Agora resta trabalhar. Ninguém aguenta mais. E é importante que o lote 1 aconteça, porque todo o aprendizado do que está acontecendo aqui, ele vai poder ser transferido para os próximos lotes. Então, a gente precisa empurrar isso logo para que aconteça. Mas também a gente tem que ficar atento ali às letras miúdas e aos valores, Bia, porque ninguém aqui está disposto a viver o que a gente viveu no passado, que era aquele pedágio caro, que financiou o roubo e a corrupção,
que a gente teve ali todo o Paraná sendo prejudicado por isso. Mas no momento, todo mundo está sofrendo com a saúde, com a produção, com a safra agrícola, com tudo mais, por conta dessas estradas que ficam aí. Ninguém sabe se vai para frente, ou se vai para trás, ou se vai ter uma chuva, como aconteceu agora, e a 376 ficou parada. Então ninguém aguenta mais. É importante que os agentes públicos, que têm a delegação para isso, façam seu papel. Não adianta ter um senso de urgência se o trabalho não ir a contento. A NTT precisa agir rápido. A gente falou tanto já desse assunto, né, aqui no jornal. Quem nos acompanha diariamente sabe o quanto a gente tem acompanhado desde o fim dessas concessões até essa grande expectativa de início dos contratos. E como o Pedroso bem reforçou, não podemos nos surpreender caso esses prazos não sejam respeitados. Tá por enquanto cravado ali o dia 24 de agosto, inclusive tem horário às 14h para que seja dado início a esse processo de lançamento do edital da concessão das rodovias na Bolsa de Valores, mas a gente sabe que da forma como as coisas andam e como o debate se tornou bastante político, não podemos nos surpreender se passarmos realmente um Natal e um Ano Novo ainda sem as rodovias pedagiadas. E vale lembrar que são 6 lotes, a gente está falando do primeiro ainda, é um passo de formiga, é o primeiro degrau que a gente está subindo quando o assunto é o retorno das praças de pedágio no estado do Paraná. Ainda tem muita rodovia para ser também pedagiada e para que o problema seja resolvido de fato. Esse vai pegar, por exemplo, a 277, como eu ressaltei antes, de Prudentópolis até Curitiba. E o restante da principal rodovia do nosso estado ainda vai precisar esperar mais. Esperar mais. Opa, peraí. E a gente não consegue ter certeza, Bia, se os cronogramas anunciados eles são factíveis. Inclusive, para o futuro, os nossos deputados federais, senadores, até os deputados estaduais pensando na sua competência, eles poderiam pensar em algum tipo de responsabilização para os agentes públicos que estabelecem prazo, divulgam para a sociedade se prepara, se organiza tendo esses prazos em mente, e esses prazos ali são frustrados sem o menor problema. A gente viveu isso com o DENIT, que anunciava que ia tirar um bloqueio, resolver o problema em determinado prazo, e até lá nada acontecia. Então, as pessoas têm que começar a ser responsabilizadas por aquilo que eles falam. Porque eles anunciam, Bia, que as coisas vão acontecer, o setor produtivo se organiza, as pessoas se organizam, e daí nada acontece. A gente viu, inclusive, o que sofreu o nosso turismo no litoral por conta, inclusive, desse problema de falta de acessibilidade. Então, o trabalho é importante. Tem muita gente aí envolvida nesse processo que precisa falar menos e trabalhar mais. Hoje falando sobre pedágio, isso porque a ANTT está prevendo para agosto o leilão do lote 1 da nova concessão aqui no Paraná. A data ainda precisa ser oficializada pela diretoria do órgão federal, depois do governo do Paraná assinar aí a delegação das rodovias estaduais para a União. A informação está num documento prévio da Agência Nacional de Transportes Terrestres e o cronograma oficial ainda precisa ser aprovado pela diretoria do órgão federal em reunião agendada para a próxima semana. Conforme a minuta, a possível data do leilão do lote 1, que tem 473 quilômetros de rodovias e envolve os trechos da 277, 373, 376 e também 476 e das PRs 418, 423 e 427, é uma previsão aí de 24 de agosto. Para que esse processo todo ocorra, também está previsto para o começo de maio a publicação do edital e dos anexos do primeiro lote da nova concessão do pedágio do Paraná no site da ANTT. Antes, no entanto, é necessário aguardar a assinatura do convênio de delegação do Estado do Paraná com a União para a efetiva publicação desse edital. A produção do Jornal da Manhã conversou com o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, que é o Sandro Alex, sobre esse novo pedágio do Paraná. Segundo ele, a cessão das rodovias para o governo federal deve ocorrer nos próximos dias. Vamos ouvir. Nós temos agora o objetivo de, nos próximos dias, assinarmos a delegação com a publicação do edital. Na próxima semana, o Conselho da NTT faz a sua reunião para fazer a aprovação. E aí, caminhamos então no calendário para a execução do leilão. E por ser um leilão internacional, ele tem prazos a serem cumpridos. Nós estamos falando aqui da maior concessão do país rodoviária. Então, ele tem prazos a serem cumpridos. Nós gostaríamos até de uma celeridade um pouco maior, mas a data do leilão está anunciada como 24 de agosto. Nós gostaríamos de fazê-lo em julho, mas a data proposta é 24 de agosto. Nós temos agora a delegação, assim que o governo federal marcar a data da assinatura, com a publicação do edital, o governador fará essa assinatura com o presidente, com o governo federal e o ministro também, para que a gente possa
definitivamente caminhar para a batida do martelo e termos ainda neste segundo semestre a concessão dos 2 lotes, na verdade, do lote 1 e do lote 2 ainda no segundo semestre. Na semana passada, o ministro dos Transportes, o Renan Filho, afirmou que o novo pedágio terá uma modelagem por meio de aporte financeiro, que é quando a concessionária vencedora também deposita uma quantidade em dinheiro. Esse valor pode aumentar conforme os descontos dados no leilão e em cima da tarifa base de cada trecho. Sandro Alex também falou sobre a definição do modelo econômico da nova concessão. Foi feito no Paraná, será referência para o Brasil. E ele prevê obras com o menor preço e a transparência. Nós temos um leilão onde o vencedor será a empresa que oferecer o maior desconto. A empresa que der a menor tarifa será vencedora. Mas também a empresa que dá a menor tarifa, ela tem que dar a maior garantia de que as obras vão acontecer, porque as obras estão programadas para os primeiros anos do contrato. Então, o desconto é livre, porém, é necessário que o usuário tenha a garantia de que as obras serão executadas. E é por isso que nós temos o seguro usuário, que é o aporte, que fica depositado na conta do usuário. E que, ao término das obras, isso garante uma redução de tarifa ou novas obras, caso seja necessário. Então, é um modelo inteligente que tem um equilíbrio. O secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná também ressaltou que a expectativa do governo é que o início da operação da concessionária que vencer o leilão do lote 1 ocorra entre os meses de setembro e outubro. Batido o martelo, a empresa vencedora apresenta, claro, as documentações, o depósito, enfim, toda a necessidade do leilão, e nós acreditamos que a operação se inicia entre setembro, provavelmente outubro. Nós teríamos, então, as concessionárias atuando. E eles têm obras desde o primeiro dia. Antes mesmo de fazerem a cobrança, eles já iniciam a manutenção, a sinalização, a prestação de serviços de guincho, ambulância, comunicação, enfim, tudo aquilo que está previsto no contrato tem que ser feito desde o primeiro dia de atuação. As obras de ampliação, duplicação, contornos, ou seja, as novas obras, por que elas não iniciam no primeiro dia? Porque as empresas terão que fazer o projeto das obras. Depois do projeto executado, você tem o licenciamento, que é necessário fazer a documentação do licenciamento. É por isso que, então, após o licenciamento e o projeto, é que iniciam as obras de duplicação propriamente dito. Então, é porque tem um cronograma a ser cumprido. Mesmo assim, as obras estão condicionadas e elas têm que ser finalizadas em 4 anos. A produção do Jornal da Manhã Paraná também entrou em contato com a ANTT. Por meio de nota, a agência informou que o edital do lote 1 está em fase de análise pela diretoria da agência. Ainda segundo o órgão, as documentações que embasam o processo de outorga são preliminares até que haja a deliberação por parte da diretoria colegiada da agência. Então, só para reforçar aqui uma informação, a gente está falando do lote 1 de rodovias. As estradas aqui no estado do Paraná foram divididas em 6 lotes para que haja mais competitividade de maior interesse das empresas em acessar esses editais, e esse primeiro lote, ele engloba o trecho da 277, por exemplo, para pegar essa que é a principal rodovia, o trecho entre Curitiba e Prudentópolis, e também cerca aí de trechos que vão até o litoral do estado e pontos que levam aqui a capital até a região norte, o estado de São Paulo. Pedroso. Vamos lá. É uma boa notícia quando a gente acompanha o avanço, né, do calendário, do cronograma, que a gente tem ali as fases sendo superadas. Mas ninguém se engane aqui. Agora a situação do pedágio está resolvida. Nós já temos data. Em agosto vai sair a concessão e em outubro a gente já vai ter a empresa ali operando, começando obra, fazendo projeto. Eu não vou estranhar. Tá? Eu não vou estranhar se, mesmo com esse prazo divulgado, Bia, se a gente passar mais uma temporada, mais um final de ano, Natal, Réveillon ali, tranquilamente, sem ver o pedágio acontecendo. Por que eu falo isso? Porque além das datas, além dessa análise que a ANTT está fazendo ali com essa morosidade, dizendo, olha, a gente está nos estudos prévios, a gente tem que aguardar a decisão da diretoria colegiada, precisamos esperar as manifestações. Não se engane se daqui a pouco, quando o edital estiver na rua, você tiver judicialização, outros problemas técnicos a serem vencidos, algum reequilíbrio de valor, porque as estradas, como a gente alertou aqui, desde o primeiro dia, se o pedágio demorasse a acontecer, se a concessão demorasse, se enrolasse, ficasse se estendendo como se estendeu,
você teria ali um impacto, inclusive, sobre a manutenção das pistas. E isso impacta, para quem vai assumir, o custeio para fazer a manutenção, as reformas, as melhorias. Inclusive, a gente está acompanhando o que está acontecendo com a 277. Então, qualquer empresa agora vai olhar o edital e vai falar, peraí, esse planejamento inicial ele é anterior a todas essas crises. Então a gente precisa entender o que a gente de fato vai assumir. Então essa novela está longe de acabar. A gente precisa ter ali o sentimento de urgência, que todos os atores envolvidos tenham o mesmo senso de urgência que a gente vê ali na fala do secretário Sandro Alex, mas que eles convertam isso em trabalho, porque ninguém aguenta mais ouvir a discussão do pedágio sem entender o que está acontecendo. Já teve discussão política, já teve gente querendo criar confusão simplesmente para poder colocar o nome ali no trabalho junto, aparecer na foto. Pronto, todo mundo apareceu na foto. Agora resta trabalhar. Ninguém aguenta mais. E é importante que o lote 1 aconteça, porque todo o aprendizado do que está acontecendo aqui, ele vai poder ser transferido para os próximos lotes. Então, a gente precisa empurrar isso logo para que aconteça. Mas também a gente tem que ficar atento ali às letras miúdas e aos valores, Bia, porque ninguém aqui está disposto a viver o que a gente viveu no passado, que era aquele pedágio caro, que financiou o roubo e a corrupção, que a gente teve ali todo o Paraná sendo prejudicado por isso. Mas no momento, todo mundo está sofrendo com a saúde, com a produção, com a safra agrícola, com tudo mais, por conta dessas estradas que ficam aí. Ninguém sabe se vai para frente, ou se vai para trás, ou se vai ter uma chuva, como aconteceu agora, e a 376 ficou parada. Então ninguém aguenta mais. É importante que os agentes públicos que têm a delegação para isso façam seu papel. Não adianta ter um senso de urgência se o trabalho não ir a contento. A NTT precisa agir rápido. A gente falou tanto já desse assunto, né, aqui no jornal. Quem nos acompanha diariamente sabe o quanto a gente tem acompanhado desde o fim dessas concessões até essa grande expectativa de início dos contratos. E como o Pedroso bem reforçou, não podemos nos surpreender caso esses prazos não sejam respeitados. Tá por enquanto cravado ali o dia 24 de agosto, inclusive tem horário às 14h para que seja dado início esse processo de lançamento do edital da concessão das rodovias na Bolsa de Valores, mas a gente sabe que da forma como as coisas andam e como o debate se tornou bastante político, não podemos nos surpreender se passarmos realmente um Natal e um Ano Novo ainda sem as rodovias pedagiadas. E vale lembrar que são 6 lotes, a gente está falando do primeiro ainda, é um passo de formiga, é o primeiro degrau que a gente está subindo quando o assunto é o retorno das praças de pedágio no estado do Paraná. Ainda tem muita rodovia para ser também pedagiada e para que o problema seja resolvido de fato. Esse vai pegar, por exemplo, a 277, como eu ressaltei antes, de Prudentópolis até Curitiba, e o restante da principal rodovia do nosso estado ainda vai precisar esperar mais. Esperar mais? Opa, peraí. E a gente não consegue ter certeza, Bia, se os cronogramas anunciados eles são factíveis. Inclusive, para o futuro, os nossos deputados federais, senadores, até os deputados estaduais pensando na sua competência, eles poderiam pensar em algum tipo de responsabilização para os agentes públicos que estabelecem prazos, divulgam para a sociedade se prepara, se organiza tendo esses prazos em mente, e esses prazos eles são frustrados sem o menor problema. A gente viveu isso com o DENIT, que anunciava que ia tirar um bloqueio, resolver o problema em determinado prazo, e até lá nada acontecia. Então, as pessoas têm que começar a ser responsabilizadas por aquilo que eles falam. Porque eles anunciam, Bia, que as coisas vão acontecer, o setor produtivo se organiza, as pessoas se organizam, e daí nada acontece. A gente viu, inclusive, o que sofreu o nosso turismo no litoral por conta, inclusive, desse problema de falta de acessibilidade. Então, o trabalho é importante. Tem muita gente aí envolvida nesse processo que precisa falar menos e trabalhar mais. Hoje falando sobre pedágio, isso porque a ANTT está prevendo para agosto o leilão do lote 1 da nova concessão aqui no Paraná. A data ainda precisa ser oficializada pela diretoria do órgão federal, depois do governo do Paraná assinar aí a delegação das rodovias estaduais para a União. A informação está no documento prévio da Agência Nacional de Transportes Terrestres e o cronograma oficial ainda precisa ser aprovado pela diretoria do órgão federal em reunião agendada para a próxima semana. Conforme a minuta, a possível data do leilão do lote 1, que tem 473 quilômetros de rodovias e envolve os trechos da 277, 373, 376 e também 476 e das PRs 418, 423 e 427, é uma previsão aí de 24 de agosto. Para que esse processo todo ocorra, também está previsto para o começo de maio a publicação do edital e dos anexos do primeiro lote da nova concessão do pedágio do Paraná no site da ANTT. Antes, no entanto, é necessário aguardar a assinatura do convênio de delegação do Estado do Paraná com a União para a efetiva publicação desse edital.
A produção do Jornal da Manhã conversou com o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, que é o Sandro Alex, sobre esse novo pedágio do Paraná. Segundo ele, a cessão das rodovias para o governo federal deve ocorrer nos próximos dias. Vamos ouvir. Nós temos agora o objetivo de, nos próximos dias, assinarmos a delegação com a publicação do edital. Na próxima semana, o Conselho da NTT faz a sua reunião para fazer a aprovação. E aí, caminhamos então no calendário para a execução do leilão. E por ser um leilão internacional, ele tem prazos a serem cumpridos. Nós estamos falando aqui da maior concessão do país rodoviária. Então, ele tem prazos a serem cumpridos. Nós gostaríamos até de uma celeridade um pouco maior, mas a data do leilão está anunciada como 24 de agosto. Nós gostaríamos de fazê-lo em julho, mas a data proposta é 24 de agosto. Nós temos agora a delegação, assim que o governo federal marcar a data da assinatura, com a publicação do edital, o governador fará essa assinatura com o presidente, com o governo federal e o ministro também, para que a gente possa definitivamente caminhar para a batida do martelo e termos ainda neste segundo semestre a concessão dos dois lotes, na verdade, do lote 1 e do lote 2 do segundo semestre. Na semana passada, o ministro dos Transportes, o Renan Filho, afirmou que o novo pedágio terá uma modelagem por meio de aporte financeiro, que é quando a concessionária vencedora também deposita uma quantidade em dinheiro. Esse valor pode aumentar conforme os descontos dados no leilão em cima da tarifa base de cada trecho. Sandro Alex também falou sobre a definição do modelo econômico da nova concessão. Foi feito no Paraná, será referência para o Brasil. E ele prevê obras com o menor preço e a transparência. Nós temos um leilão onde o vencedor será a empresa que oferecer o maior desconto. A empresa que der a menor tarifa será vencedora. Mas também a empresa que dá a menor tarifa, ela tem que dar a maior garantia de que as obras vão acontecer, porque as obras estão programadas para os primeiros anos do contrato. Então, o desconto é livre, porém, é necessário que o usuário tenha a garantia de que as obras serão executadas. E é por isso que nós temos o seguro usuário, que é o aporte, que fica depositado na conta do usuário. E que, ao término das obras, isso garante uma redução de tarifa ou novas obras, caso seja necessário. Então, é um modelo inteligente que tem um equilíbrio. O secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná também ressaltou que a expectativa do governo é que o início da operação da concessionária que vencer o leilão do lote 1 ocorra entre os meses de setembro e outubro. Batido o martelo, a empresa vencedora apresenta, claro, as documentações, o depósito, enfim, toda a necessidade do leilão, e nós acreditamos que a operação se inicia entre setembro, provavelmente outubro. Nós teríamos, então, as concessionárias atuando. E eles têm obras desde o primeiro dia. Antes mesmo de fazerem a cobrança, eles já iniciam a manutenção, a sinalização, a prestação de serviços de guincho, ambulância, comunicação, enfim, tudo aquilo que está previsto no contrato tem que ser feito desde o primeiro dia de atuação. As obras de ampliação, duplicação, contornos, ou seja, as novas obras, por que elas não iniciam no primeiro dia? Porque as empresas terão que fazer o projeto das obras. Depois do projeto executado, você tem o licenciamento, que é necessário fazer a documentação do licenciamento. É por isso que, então, após o licenciamento e o projeto, é que iniciam as obras de duplicação propriamente dito. Então, é porque tem um cronograma a ser cumprido. Mesmo assim, as obras estão condicionadas que elas têm que ser finalizadas em 4 anos. A produção do Jornal da Manhã Paraná também entrou em contato com a ANTT. Por meio de nota, a agência informou que o edital do lote 1 está em fase de análise pela diretoria da agência. Ainda segundo o órgão, as documentações que embasam o processo de outorga são preliminares até que haja a deliberação por parte da diretoria colegiada da agência. Então, só para reforçar aqui uma informação, a gente está falando do lote 1 de rodovias. As estradas aqui no estado do Paraná foram divididas em 6 lotes para que haja mais competitividade de maior interesse das empresas em acessar esses editais, e esse primeiro lote, ele engloba o trecho da 277, por exemplo, para pegar essa que é a principal rodovia, o trecho entre Curitiba e Prudentópolis, e também cerca aí de trechos que vão até o litoral do estado e pontos que levam aqui a capital até a região norte, o estado de São Paulo. Pedroso. Vamos lá.
É uma boa notícia quando a gente acompanha o avanço, né, do calendário, do cronograma, que a gente tem ali as fases sendo superadas. Mas ninguém se engane aqui. Agora a situação do pedágio está resolvida. Nós já temos data. Em agosto vai sair a concessão e em outubro a gente já vai ter a empresa ali operando, começando obra, fazendo projeto. Eu não vou estranhar. Tá? Eu não vou estranhar se, mesmo com esse prazo divulgado, Bia, se a gente passar mais uma temporada, mais um final de ano, Natal, Réveillon ali, tranquilamente, sem ver o pedágio acontecendo. Por que eu falo isso? Porque além das datas, além dessa análise que a NTT está fazendo ali, com essa morosidade, dizendo, olha, a gente está nos estudos prévios, a gente tem que aguardar a decisão da diretoria colegiada, precisamos esperar as manifestações. Não se engane se daqui a pouco, quando o edital estiver na rua, você tiver judicialização, outros problemas técnicos a serem vencidos, algum reequilíbrio de valor, porque as estradas, como a gente alertou aqui, desde o primeiro dia, se o pedágio demorasse a acontecer, se a concessão demorasse, se enrolasse, ficasse se estendendo como se estendeu, você teria ali um impacto, inclusive, sobre a manutenção das pistas. E isso impacta, para quem vai assumir, o custeio para fazer a manutenção, as reformas, as melhorias. Inclusive, a gente está acompanhando o que está acontecendo com a 277. Então, qualquer empresa agora vai olhar o edital e vai falar, peraí, esse planejamento inicial ele é anterior a todas essas crises. Então, a gente precisa entender o que a gente de fato vai assumir. Então, essa novela está longe de acabar. A gente precisa ter ali o sentimento de urgência, que todos os atores envolvidos tenham o mesmo senso de urgência que a gente vê ali na fala do secretário Sandro Alex, mas que eles convertam isso em trabalho. Porque ninguém aguenta mais ouvir a discussão do pedágio sem entender o que está acontecendo. Já teve discussão política, já teve gente querendo criar confusão simplesmente para poder colocar o nome ali no trabalho junto, aparecer na foto. Pronto, todo mundo apareceu na foto. Agora resta trabalhar. Ninguém aguenta mais. E é importante que o lote 1 aconteça, porque todo o aprendizado do que está acontecendo aqui, ele vai poder ser transferido para os próximos lotes. Então, a gente precisa empurrar isso logo para que aconteça. Mas também a gente tem que ficar atento ali às letras miúdas e aos valores, Bia, porque ninguém aqui está disposto a viver o que a gente viveu no passado, que era aquele pedágio caro, que financiou o roubo e a corrupção, que a gente teve ali todo o Paraná sendo prejudicado por isso. Mas no momento, todo mundo está sofrendo com a saúde, com a produção, com a safra agrícola, com tudo mais, por conta dessas estradas que ficam aí. Ninguém sabe se vai para frente, ou se vai para trás, ou se vai ter uma chuva, como aconteceu agora, e a 376 ficou parada. Então ninguém aguenta mais. É importante que os agentes públicos que têm a delegação para isso façam seu papel. Não adianta ter um senso de urgência se o trabalho não ir a contento. A NTT precisa agir rápido. A gente falou tanto já desse assunto, né, aqui no jornal. Quem nos acompanha diariamente sabe o quanto a gente tem acompanhado desde o fim dessas concessões até essa grande expectativa de início dos contratos. E como o Pedroso bem reforçou, não podemos nos surpreender caso esses prazos não sejam respeitados. Tá por enquanto cravado ali o dia 24 de agosto, inclusive tem horário às 14h para que seja dado início a esse processo de lançamento do edital da concessão das rodovias na Bolsa de Valores, mas a gente sabe que da forma como as coisas andam e como o debate se tornou bastante político, não podemos nos surpreender se passarmos realmente um Natal e um Ano Novo ainda sem as rodovias pedagiadas. E vale lembrar que são 6 lotes, a gente está falando do primeiro ainda, é um passo de formiga, é o primeiro degrau que a gente está subindo quando o assunto é o retorno das praças de pedágio no estado do Paraná. Ainda tem muita rodovia para ser também pedagiada e para que o problema seja resolvido de fato. Esse vai pegar, por exemplo, a 277, como eu ressaltei antes, de Prudentópolis até Curitiba. E o restante da principal rodovia do nosso estado ainda vai precisar esperar mais. Esperar mais? Opa, peraí. E a gente não consegue ter certeza, Bia, se os cronogramas anunciados eles são factíveis. Inclusive, para o futuro, os nossos deputados federais, senadores, até os deputados estaduais pensando na sua competência, eles poderiam pensar em algum tipo de responsabilização para os agentes públicos que estabelecem prazo, divulgam para a sociedade se prepara, se organiza tendo esses prazos em mente, e esses prazos eles são frustrados sem o menor problema. A gente viveu isso com o DENIT, que anunciava que ia tirar um bloqueio, resolver o problema em determinado prazo, e até lá nada acontecia. Então, as pessoas têm que começar a ser responsabilizadas por aquilo que eles falam. Porque eles anunciam, Bia, que as coisas vão acontecer, o setor produtivo se organiza, as pessoas se organizam, e daí nada acontece. A gente viu, inclusive, o que sofreu o nosso turismo no litoral por conta, inclusive, desse problema de falta de acessibilidade. Então, o trabalho é importante. Tem muita gente aí envolvida nesse processo que precisa falar menos e trabalhar mais.